Meu Deus, não fazem isso. O nosso convidado hoje é Adriano Sapinhala, deputado, político, jurista. Tudo isto ele transporta e combina perfeitamente para exercer funções que tem no partido de que é membro. Normalmente nós abrimos o frontal com autoapresentação, todavia convém dizer seja bem-vindo aos nossos estúdios e ao nosso programa. Muito obrigado, caríssimo. Quem é Adriano Sapinhala? Esta é a pergunta óbvia. Adriano Sapinhala é um cidadão angolano, nascido na província do Bié, já lá para o século passado, quer Século dizer, que é século XX. E pronto, tem estado aqui a servir exatamente Angola por via da UNITA, em várias responsabilidades já assumidas ao longo do tempo. E estamos desde o último mês de maio a desempenhar a função de secretário provincial da UNITA em Luanda. E claro, como disse bem, mas também eu sou advogado de profissão, no caso, então, também somos deputado e, como disse, a representar o nosso partido no âmbito político-partidário. Como é que concilia todas estas tarefas, nomeadamente a advocacia, a política? Tem tempo para a advocacia? Sim, não muito tempo, né? Não muito tempo assim, mas sim, tenho tempo. Eu fiz a minha licenciatura em Direito em 2014 e depois disso tive que me desdobrar. Na altura, já em 2016, tive que ir até o Quando Cubango, mas mesmo estando no Quando Cubango, conseguimos ir fazendo algum trabalho da advocacia por via do nosso escritório, passa a publicidade, o escritório AAS Advogados, que felizmente também está situado aqui em Luanda, no município de Viana, e claramente tem servido de nossa plataforma para a nossa atividade como advogado. E nesse âmbito, não muito disponível como devia, como gostaria, mas temos exercido claramente sempre que nos é solicitado. Portanto, a política impõe assim um custo de oportunidade. Exatamente. Ou seja, aquilo que nós não podemos fazer. Gostava de se dedicar em full time à advocacia? Gostaria, sim, porque repara... E acha que foi o curso que gostava de fazer mesmo? É assim, eu fiz antes Engenharia de Recursos Naturais e Ambiente pela Universidade Independente de Angola. Não fui a tempo de culminar a minha formação naquela altura, sempre tenho estado a dizer, infelizmente, por razões já com algum pendor político. E nessa altura nós fomos fazendo a nossa formação, mas depois de algum tempo, quando estivemos já ali para o 4º ano, era necessário fazer o estágio. E a minha formação exatamente tinha como um pano de fundo fazer petróleos, né? Era engenharia de recursos naturais e ambiente, que se dividia no âmbito do recursos naturais e no âmbito do ambiente. E eu tinha escolhido exatamente recursos naturais e nisto com o âmbito de petróleo. E como deve imaginar, a nível de Angola, falando em petróleos, a empresa é Sonangol. E chegamos numa fase em que era preciso fazer estágio. E aí a fase de fazer o estágio ficou complicada para mim. Até que, na altura, o decano da Faculdade de Ciências era um português chamado Nuno Gomes. E veio dizer-me que o meu nome não passava porque alegadamente eu tinha algum vínculo partidário. E aquilo foi mais ou menos ali em 2008. Eu desisti da minha formação. Eu fiquei 2 anos sem estudar, exatamente porque depois não entendia bem. Afinal, no sistema, quando se faz uma formação, ainda depois tem que saber de que partido é para ter alguma colocação, algum aproveitamento no âmbito do que se estudou, então não vale a pena. E fiquei 2 anos sem estudar, até que depois, numa conversa com o meu tio, o Ângelo Sapinhala, ele aconselhou-me: na tua condição é melhor fazeres direito. Aí, se fores bom advogado, consegues emprego, vais andando, porque de resto, na verdade, depois é preciso mesmo esperar
que te empreguem. E Estamos a nisso vai falar ser de que ano, nomeadamente? Estou a tentar comparar. 2008, 2009, 2010 é quando eu retornei à escola. Portanto, naquela fase não contava que fosse ser discriminado, politicamente falando. Não, é assim, o curso de engenharia que eu queria fazer era o meu curso do sonho. Ok. Então, logo eu quando vim depois da guerra, ou seja, antes da guerra eu já tinha terminado o médio. E quando vim, então, eu disse, agora tenho a oportunidade de fazer a minha formação. E naquela altura, ali para 2004, abriu a Universidade Independente. Na Universidade Independente, começamos pelo ano propedêutico e tudo, fui dos primeiros dos estudantes que abriram a Independente na altura. E dali começamos a estudar normalmente. E fomos estudando, ano zero, primeiro, segundo, terceiro, mas já no quarto era preciso fazer-se já a fase dos estágios, é quando se deu este episódio, e estávamos ali no ano 2008. Então, em 2009 eu já não estudei. E em 2010 é quando fui aconselhado pelo tio Ângelo que pudesse mudar de curso. Mudei de curso e mudei de universidade. Saí da Independente para me inscrever na Universidade Oscar Ribas, onde eu fiz a minha formação em Direito. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 eu tinha terminado, né, o plano curricular. E foi assim que fui parar no direito. E era exatamente nessa lógica de que, se calhar, ali não pudesse mais esperar que checassem-se só não partidário, mas poderia depender essencialmente da minha atuação como advogado. E por ser uma profissão mais liberal. E é assim que fui parar. Só que durante o período em que eu estudei, me apaixonei também pelo direito. E entendi que sim, valia a pena aquela aposta. E a sugestão foi dada pelo meu tio. E daí, sim, respondendo à pergunta, achei que era necessário termos um pouco mais de prática. E se me soubesse, se procurasse saber se eu pudesse sim fazer a 100%, a full time, claramente que eu faria. Porque hoje por hoje já não é só direito por direito, também já é outra paixão. Okay. Então, mesmo se inicialmente tivesse começado pela grande paixão pela engenharia de recursos naturais. Muito bem, uma vez mais bem-vindo aos nossos estúdios, Dr. Sapinhala. E agora, falando da política, que é das partes que muito nos interessa também aprofundar, como é que se sentiu a recepção de Luanda? A vinda de Benguela para Luanda, um novo desafio, uma Luanda que tem o peso de ter conquistado os melhores resultados de sempre para a UNITA aqui neste território, o que coloca sobre si uma grande responsabilidade. Como é que se sentiu a recepção aqui em Luanda? A recepção foi extraordinariamente positiva porque a princípio eu tenho estado a dizer que antes mesmo de sair a minha nomeação, já se cogitava muito a minha vinda para cá. E, naquela altura, sem nenhum dado adquirido, eu tinha percebido que havia, com a saída do Nelito Equique, havia essa tendência da sociedade a achar que nós estaríamos em melhor posição para continuarmos o trabalho aqui em Luanda. Então fomos ouvindo as opiniões das pessoas que cogitavam a nossa vinda para cá, etc, etc. Já serviu até para debates políticos e televisivos, etc. Discutia-se muito em Benguela se viria mesmo, porque Benguela também Benguela, ali ficou difícil discutir porque ninguém queria falar da minha saída em Benguela. Ninguém admitiu isso. Ninguém estava preparado. Aliás, nem mesmo eu estava preparado em sair já agora de Benguela. Por tudo que nós fizemos, aquilo que nós fomos tendo como resultados, empatia, simpatia, etc, etc. Praticamente, Benguela estava completamente acostumada, e eu próprio também completamente apaixonado por Benguela, por aquele povo, a forma como também me recebeu, etc, etc, fez com que nós criássemos um ambiente muito bom entre nós e a sociedade benguelense, um povo de que eu sempre amarei e respeitarei por tudo que nós vivemos, passamos e conquistamos juntos. Então, para os benguelenses, ninguém queria ouvir falar do assunto da saída de Adriano Sapinhala. E até que o Novo Jornal também tira essa matéria
em como eu viria a substituir o Nelito, depois daquela edição do Novo Jornal, as análises feitas na Rádio Eclésia sobre as notícias saídas dos jornais. E naquela análise feita pela Eclésia, também tem abrangência no território de Benguela, no repetidor da Rádio Eclésia Benguela. E os benguelenses já perceberam que o assunto estava sério. Que era inevitável. Exatamente. Então, ali a questão ficou mais difícil de gerir. Eu tive que insetar uma dinâmica de visita aos municípios e tudo era só para não estarmos ainda no debate de vai sair ou não vai sair. Então, tive que fazer mais uma jornada pelos municípios da província, onde também fomos muito bem recebidos. Alguns entendiam que eu estava a me despedir, mas não era despedir, era para fugir ao debate sobre o assunto, porque ficou pesado naquele momento. E o presidente ainda voltou, o presidente Adalberto voltou a ir a Benguela no debate da Umunga, onde também em todos os ciclos em que o presidente foi passando, era apenas o pedido que recebia, não toque no Sapinhala, não toque no Sapinhala, não toque no Sapinhala. E aquilo ficou difícil. Mesmo para o presidente decidir era muito complicado. Mas havia também, do outro lado, essa necessidade de que era preciso vir para Luanda, A dada altura, entendi eu que, se calhar, o presidente teve que deixar de ouvir muitas opiniões e decidiu para a nossa vinda cá. Quando chegamos, mesmo já no dia da nomeação, a ovação que mereci na sala e tudo, eu tinha entendido que as pessoas ficaram satisfeitas com a nossa vinda. E eu disse naquele dia que uma recepção daquela só se podia retribuir com um intenso trabalho. E é o que nós vamos fazendo. Fizemos uma volta aos municípios todos, fizemos o ato da apresentação, que foi um estrondo total. E por aquilo que os analistas dizem, deve ter sido a maior movimentação pós-eleitoral, pós-eleições de 2012 aqui em Luanda. E isso tem estado a nos ajudar também a passar a mensagem no âmbito do espírito da missão que nos foi dada pelo presidente, que tem também como desafio, como disse bem o caríssimo jornalista, de o mínimo manter o resultado das eleições passadas, com os desafios de fazer melhor para 2027. Então vamos jogando nesse corredor da manutenção e a melhoria para aquilo que é o resultado da UNITA em Luanda. Como disse, um resultado histórico. Pela primeira vez a UNITA ganhou a capital do país e obviamente que essa responsabilidade agora pesa sobre nós e vamos fazer valer a confiança que nos foi emprestada. Pois, mas este aqui é o aspecto central, é a volatilidade de um eleitorado que não é do partido, não é da UNITA, e que tanto votou para a UNITA como pode não votar para a UNITA proximamente. Vai depender do seu trabalho. É um grande desafio, efetivamente. Há um aspecto que notabiliza o Dr. Sapinhala. É tão jovem, mas a forma como se, apesar de ser uma ciência da juventude, mas é dos secretários que consegue conciliar a visibilidade com o domínio das tecnologias. Isto faz de si realmente um secretário distinto comparativamente com os demais. Como é que consegue? Parece-me que está 24 sobre 24 horas nas redes sociais. Isto é verdade? É o que se diz, é o que se comenta. Faz sentido? Não, é assim, é um pouco a prática. Repare que quando começaram a surgir essas redes sociais, primeiro pelo i5, uma coisa assim, que existia naquela altura, lá para 2005, 2006 e 2007, por ali. Já nem me lembro de exatamente, quando é que isto mas começou. depois surge o Facebook. E o Facebook surgiu como uma versão melhorada do i5. Okay. E naquela altura, ali para 2010, começamos, diria, a prepararmos-nos para as eleições de 2012. E já naquela altura eu tinha percebido que, com as barreiras que tínhamos na imprensa pública, tínhamos encontrado uma alternativa para fazer passar a nossa mensagem. E naquela altura eu trabalhava no gabinete do mais velho Samacuva, na qualidade de presidente do partido. Então, na campanha também de 2012, fomos fazendo a nossa publicitação das redes sociais e tudo, ou através das redes sociais, e aquilo ajudou-nos bastante para
ajudou-nos bastante para a melhoria da nossa passagem, para passarmos melhor a mensagem. E a minha página quase que se tinha tornado numa espécie de um espaço oficial de se colher informações sobre a UNITA. Então, saiu do pendor meramente pessoal, já quase para um pendor institucional. Então, eu fazia-me permanente nas redes sociais e, sobretudo, tínhamos sempre aquela oportunidade de publicarmos as atividades, os comunicados, tudo que tinha a ver com a mensagem do partido. É uma questão de tempo. Acha que cresceu no tempo ou também... Já agora, por falar, o seu contrato com a Meta, que é proprietária do Facebook, sim. É um contrato pago ou é livre? Livre. Nunca paguei um tostão para a Meta, não? Porque a própria Meta tem serviços contratualizados, sim. Em que eles depois ajudam a promover a passagem da imagem, sim. Tornam mais dinâmica, efetivamente. No seu caso... Não foi isso. O que aconteceu? Eu, depois disto, daquele período muito partidarizado da minha página, eu entendi que devia diversificar o debate na minha página. Okay. Então já não me limitava exclusivamente a questões do partido. Falava sobre desporto, cultura, tudo que tinha a ver, até faço algumas piadas de quando em quando na minha página também, etc. Do Real Madrid, Barcelona. Sim, isso veio, exatamente, veio tornar a página um espaço para debate de várias questões. Então eu tinha atingi vários alvos com a mesma plataforma. E nisto, claramente que com a tendência do mundo evoluído, em que também as grandes figuras políticas passaram a sair da mídia tradicional para as redes sociais e tudo, naquele período os Obamas também vieram com as páginas deles do Facebook e tudo, também ajudou a sociedade angolana a entender que afinal de contas é possível fazer isso. E se o Dr. Solombe se lembra, agora ainda há esse debate que se levanta porque que o MPLA está atrasado nas redes sociais, etc. Eu ia colocar esta pergunta. Exatamente, porque naquela altura a tendência do MPLA, ao invés de se adaptar à realidade do mundo moderno, ainda vinham com aquelas tendências de querer até evitar as redes sociais em Angola. Passando uma mensagem de desprezo. Desprezos de um lado, do outro lado, como um mecanismo que atenta até contra o Estado. E isso havia rumores de que poderia se fechar o Facebook em Angola, havia determinados períodos em que por acaso a rede caía com maior frequência e tudo mais. Mas agora que perceberam que já não tem volta, as redes sociais são um fenômeno que veio para ficar e, sobretudo, até bem explorado, ajuda na passagem da sua mensagem. Como se diz, já ouvimos na altura deputados do MPLA dizerem não, o Facebook é da UNITA. Até parecia que fosse uma coisa partidária, mas não. Nós conseguimos conquistar o espaço nas redes sociais exatamente porque muito cedo tínhamos entendido o efeito, o impacto e a utilidade dessas redes sociais para o mundo moderno. E hoje estamos aqui, claramente que, em termos comparativos, o pessoal saiu do segmento da mídia oficial, entre as televisões, a Rádio Nacional, etc., etc., porque entendem que há mais fiabilidade de conteúdos nas redes sociais. Agora que eles pensaram em vir atrás das redes sociais, estão ultrapassados. E têm que estar ainda em pleno 2022, 2023 a tentar dar curso aos seus militantes como é que se usa as redes sociais. Estão atrasados. E por acaso há orçamentos, dizem chorudos, de áreas que estão comprometidas para ver se recupera exatamente das redes sociais. É verdade. Muito bem, doutor Sapinhala, uma recepção extraordinariamente positiva, são suas palavras. Exatamente. E como é que vai o trabalho de casa? Já está a trabalhar, já está a reorganizar Luanda, já está a repor a atividade ao nível dos municípios? Já. E nós temos um estilo de liderança que não concentra as atividades na figura do secretário provincial. Nós damos liberdade aos secretários municipais, porque também no âmbito estatutário, eles são os representantes do presidente, são os representantes do partido nas suas circunscrições.
Então temos estado a dizer a eles que não esperem apenas desenvolver atividades quando o secretário provincial ou uma delegação provincial vai para o seu município. Eles têm que estar permanentemente em atividades para permitir que Luanda inteira esteja em atividades num determinado período e depois vamos fazer algumas avaliações. Felizmente, neste período experimental está tudo a correr bem. Eu acompanho a movimentação dos secretários municipais, felizmente todos a desdobrarem-se nas suas áreas, o que tem estado a ajudar. Nós mesmos já fizemos a mesma coisa, estivemos pelos municípios, agora já temos intenção de andar pelas comunas, pelos distritos de Luanda, para podermos constatar aquilo que vamos encontrar nos respectivos distritos. Entretanto, como digo, é uma atividade de equipa, é uma atividade de equipa que claramente vai dando resultados positivos, porque, por acaso, hoje por hoje, aquilo que eu chamo o casamento entre a UNITA e o povo está perfeito. Então, quando o povo angolano, os cidadãos angolanos ouvem falar da UNITA, identificam-se imediatamente no sentido positivo. E, felizmente, também, nesse sentido, pelas más políticas do MPLA, claramente que a rejeição a nível do MPLA está agudizada. E isto vai ajudando a termos uma relação muito salutar com os cidadãos, o que vai permitir passando a nossa mensagem a todos os níveis. E nisso não temos ainda razões de queixas, temos estado a trabalhar e felizmente a sermos muito bem recebidos também. Muito bem, e como é que está a vossa lida com os poderes locais? Estou a falar a governação de Luanda, o governador de Luanda, o governo central aqui em Luanda. Isto é uma complexidade para além do governo provincial. Esta é uma cidade onde mora o poder central. Exatamente. Como é que está a lida? Como é que se sente que está a lida? Foram recebidos recentemente? Fomos recebidos recentemente pelo governador provincial, embora nos tenha recusado o pedido inicial, mas depois se calhar reviu e recebeu-nos. E foi um encontro cordial. Um encontro cordial e que não tivemos ou não temos razões de queixa, fomos muito bem recebidos, tivemos uma conversa muito satisfatória, mas foi mera cortesia, né? Foi mera cortesia. O importante é que depois disso, tanto o governo provincial, ou no caso o governador, que também é primeiro secretário provincial do MPLA e como primeiro secretário provincial do MPLA é nosso concorrente direto, claramente cada um vai fazendo a sua agenda. Nós felizmente não temos muitas condicionantes porque a nossa agenda não depende da agenda deles. Tudo depende da nossa iniciativa, a nossa capacidade de atuação, de realização e sobretudo cumprimento daquilo que daquilo que são as orientações da direção do nosso partido na pessoa do presidente do partido. Então, nós vamos fazendo o nosso trabalho, eles vão ter que vir a nossa atrás, porque como tem estado a acontecer, nós fizemos ali uma visita aos municípios e terminamos com a marcha da nossa apresentação e eu soube que naquele período o primeiro secretário do MPLA também teve uma atividade onde depois disse que não, eles não estão focados nas marchas, estão focados a resolver os problemas do povo e eu disse às pessoas que não, o problema não é esse, é que ele não tem com quem marchar porque o povo não está com ele, porque os problemas do povo não está a resolver, aliás, está a agudizar os problemas na população. Então, ele não pode trazer a narrativa de que não está em marchas porque o foco deles é resolver os problemas, porque os problemas estão agudizados e não estão a ter solução. Ou seja, estão impotentes diante dos problemas dos cidadãos. Então, essa impotência não pode vir ser camuflada na incompetência deles e traduzida em culpas por cima de nós. Mas há de convir que o atual governador do Luanda, que é o secretário do MPLA, tem estado a andar também pelos municípios. Não encontrou, com um novo estilo, portanto, não encontrou um secretário parado. Que fica Bom, antes da nossa vinda, por acaso, fomos vendo alguma movimentação dele andar. Nós chegamos, abafamos isso. E hoje ele tem que vir atrás de nós. Porque já não tem iniciativa política nenhuma que lhe dê essa amplitude da vontade de fazer e depois deixar de fazer. Porque nós praticamente resgatamos a mística da UNITA em Luanda e temos a vanguarda das iniciativas políticas. Terá sido esta uma das razões que fez com que fosse imperioso que o Dr. Sapinhala viesse para Luanda? Por acaso foi num período de vazio, sim. em que Luanda estava desguarnecida com as devidas aspas. Exato.
e daí se impunha não mais tergiversar e escolher um secretário para dinamizar Luanda. Terá sido isto também? Bom, por acaso pode ter tido alguma influência, né? Como eu disse, com a saída do companheiro Nelito Equiqui, Luanda ficou algum tempo a ser gerido de forma interina. E foi nesse período onde fomos vendo alguma movimentação e a opinião estava a ver o primeiro secretário do MPLA fazer das suas, etc, etc. Então foi fazendo, teve aquele espaço dele de graça para tentar mostrar alguma coisa. Mas, como disse, logo que chegamos, fizemos o diagnóstico de Luanda, entramos no terreno e, obviamente, nessa altura não tem como estar a dizer que não, ele estava... Aliás, desde que viemos, agora resumiram as atividades deles em sala, já nem conseguem sair. Porque exatamente nós ocupamos o nosso espaço e, ocupando o nosso espaço, já não há espaço para eles. Muito bem, doutor Sapinhala, reiterado obrigado por ter vindo aos nossos estúdios e como o tempo passa, estamos faltando 15 minutos apenas para a hora de fecho. De todo modo, vamos tentar otimizar o tempo disponível ainda. Ele conta, são 15 minutos e devem ser bem usados, racionalmente usados. Doutor Sapinhala, como é que concilia a atividade parlamentar com a atividade política de secretário provincial de Luanda? Digo isto porque o debate havido na Assembleia Nacional procurou transmitir, se bem interpretei, pode ser que esteja errado, a ideia de que os deputados não são bem-vindos nas marchas. E isto foi de tal maneira empolado que pode ter ficado vincado no pensamento do cidadão, talvez o menos avisado, a ideia de que vós fostes indisciplinados. O senhor e o outro deputado, e outros deputados que foram à manifestação. Que conclusão é que chegou de tudo que foi dito, culminando com aquele debate na Assembleia Nacional? Aquilo tudo foi diversão. Foi para distrair as pessoas. Porque, como deve imaginar, Dr. Solombe, nós, independentemente de sermos deputados, não deixamos de ser cidadãos. Também na República de Angola, nenhum deputado está impedido em participar em qualquer manifestação que seja. Então, nós nos revimos a causa que fez com que a sociedade civil convocasse a manifestação e fomos lá. O problema foi a subida do preço da gasolina e, diria, o desmantelamento das zungueiras pelas ruas de Luanda. Isto é que foi o problema. Foi o problema. Então, nesta causa, eu como cidadão, como dirigente partidário, como deputado representante do povo, tenho que me posicionar ao lado do povo. Eu não posso olhar para mim como deputado, quando preciso do voto, preciso do povo, e depois de eleito, não quero mais saber nada do povo. Então, nós estivemos ali sim, na qualidade de cidadãos, porque fomos convocados pelos organizadores e lá fomos dar a nossa força, o nosso calor. Agora, por acaso houve essa que eu estou a chamar de distração do grupo parlamentar do MPLA? Eu nem imaginava o grupo parlamentar do MPLA a ousar trazer para um debate esse ponto de manifestação versus arruaças. Quando nós na República de Angola temos uma Constituição da República que consagra a manifestação e reunião como um dos direitos dos cidadãos. E mais, vás olhar para o grupo parlamentar do MPLA, tem ali juristas que sabiam de antemão que aquele debate seria infrutífero para eles. Mas ainda assim, quiseram ir para o debate. E, obviamente, nós não podíamos estar calados. Tínhamos que lhes esclarecer que nós estamos na República de Angola e na República de Angola as manifestações estão constitucionalmente salvaguardadas. Então, essa distração era sempre para vir com um lado negativo que se tenta colar às manifestações, de que sejam arruaças, etc, etc, quando, na verdade, não há arruaça nenhuma. A arruaça é deixar o povo à fome. A arruaça é induzir o povo à pobreza. A arruaça é inocular na mente das pessoas que devem se conformar com o estado de sítio ou o estado das coisas aqui em Angola. Agora, eu que vou reivindicar, junto dos meus representados, os seus direitos, não estou a fazer arruaça de forma nenhuma. Então, é daí que eu até chamei de distração, de diversão por parte dos deputados do MPLA, porque por acaso não tinham nem sustentabilidade legal, muito menos moral
para trazerem aquele elemento à prova para um debate parlamentar. Alguma vez percebeu que, malgrado as pessoas que são manipuláveis, Exato. sentiu que deste aproveitamento foi feito para culpabilizá-lo, a sua imagem saiu chamuscada? Não, saiu muito bem promovida. Muito bem promovida, porque pela primeira vez na história do país, nós tivemos as nossas imagens por 4 dias consecutivos em noticiários, desde o noticiário de manhã, período matinal, o noticiário das 13, o telejornal da imprensa pública. Nós nunca tínhamos sido tão promovidos pela imprensa pública como fomos agora. E não vejo nenhum paralelismo em termos históricos na República de Angola. Fomos os primeiros a ter um palco privilegiado de promoção, que a princípio devia se ter como tentar manchar a nossa imagem, mas como digo, o efeito saiu completamente contrário dos proponentes. E só para ter uma ideia, quando isto começou, eu estava com perto de 141 mil seguidores na minha página do Facebook, agora estou com quase 150 mil seguidores. Então a promoção deles me valeu até quase mais de 9 mil seguidores. E nisto, claramente, é prova de que saí beneficiado, e mais com a tendência de como se fosse eu e o Equique apenas. Os manifestantes que estavam no dia 17 nas ruas nem sequer tiveram o cuidado de falar dos organizadores. Viraram as baterias todas contra nós e ficamos nós no alvo, com a agravante de quererem passar a ideia de que nós teremos violado um preceito constitucional ou legal e, como disse bem, talvez temos tido uma postura de indisciplinados, quando não. Não tivemos problema nenhum neste capítulo e, felizmente, hoje por hoje, e não só naquele próprio debate na Assembleia, ficou provado de que os que estavam reprovados são eles. Isso é claro. Repara que só a nossa intervenção naquele debate, se tivermos que juntar as plataformas todas, já passaram mais de 1 milhão de visualizações. Interessante. E em sua opinião, que acha há por detrás disso um recado intimidatório contra si? Sim. Tanto é que a ideia era para nos deterem. A ideia, depois de nos deterem não ter passado, lá na Assembleia o espírito era de sermos sancionados. Aquele debate culminaria com nossa saída ao Conselho de Ética, a Comissão de Ética, etc., para tentarem nos sancionar. Só que nós tivemos que provar a eles que os errados estavam eles, com uma interpretação completamente contrária ao espírito e à letra da Constituição da República. Muitos dos deputados do Partido no Poder são jovens da sua geração. O que explica que haja esta recalcitrância, esta teimosia, esta não aprender? Muito boa pergunta, doutor. Muito boa pergunta. O que é que efetivamente acha que está por trás disso? O que eu acho é que há um absurdo na geração jovem do MPLA, que foi moldada e eles acreditam que o trabalho deles é só bater palmas. Até a nível da Assembleia, se notaram, houve vaias contra a minha intervenção de deputados jovens do MPLA. É por isso que os deputados mais velhos do MPLA não dão tanto espaço aos deputados jovens, porque esses deputados jovens só servem mesmo para claque. Não produzem ideias, não trazem nenhuma substância que valha e ficam reduzidos a quê? A vaias, até no Parlamento, e a bater palmas para as neiras na defesa dos erros do governo do MPLA. E isso é doloroso ter que dizê-lo na qualidade também de jovem. Mas infelizmente não há interlocutores do outro lado. Estão nulos os jovens do MPLA. Estão nulos. E este é que é o problema. E repare, desde a própria organização da juventude do MPLA, não consegues olhar e filtrar ali alguma qualidade. Está tudo anulado. Então, esta é que é a preocupação. O que o MPLA está preparado para o futuro? Quando a juventude dele está alienada a esses níveis. O presidente vem com o discurso de que não quer bajulação, mas o que tem à volta dele são bajuladores. Doutor Sopinhela, apesar das críticas que fazem em relação ao poder, nomeadamente o seu adversário de Luanda, não convirá, não acha que algumas das medidas que foram tomadas agora com o encerramento de armazéns em áreas residenciais, nomeadamente, estamos a falar de São Paulo em concreto e outros pontos, eram inevitáveis que fossem ser tomadas? Para mim, não poderia
dizer que estivesse contra o princípio, mas a metodologia usada está errada. E ficou provado. Pela primeira vez vimos Jungueiras a saírem do São Paulo até a Cidade Alta. É que não podes pedir bom senso dos cidadãos quando os cidadãos você só lhes proporciona fome. É um contrassenso. E este é que é o problema real do nosso país. Vai-se tirar as pessoas das ruas para venderem. Vão se manter como? Vão todos ter que estar submetidos à miséria, à fome, à pobreza extrema? Qual é o papel do executivo neste jogo todo? Você quer retirá-los das ruas, tudo muito bem, para reordenar o comércio, mas arranja emprego para as pessoas. Arranja outro espaço onde as pessoas possam vender e tenham os lucros que eles precisam. Porque foi ali, e é por isso que digo que a metodologia foi completamente reprovada, porque, na verdade, meteram os bois em frente das carroças, ou seja, as carroças em frente dos bois. E esse é o problema que causou toda a instabilidade social que se nota no país até hoje, porque até hoje continua. Tá bem, estou Sapingala, já não temos muito mais tempo, tenho 73 minutos para uma mensagem final. Quero ouvi-lo. O que é que pensa que vai trazer de novo para Luanda? Porque os resultados em Benguela, apesar da popularidade, não foram muito simpáticos também nas eleições passadas. Eu não diria que não foram simpáticos, porque a avaliação Então, tem que ser feita da base onde nós encontramos. Do ponto de partida. Porque não é um trabalho que vem de nada, não. E mais, fizemos um feito completamente histórico. Pela primeira vez na história também das eleições angolanas, a UNITA ganhou o município de Benguela. E o município de Benguela é o município mais exigente da província. Então onde é que esteve o elemento dissonante? O elemento dissonante foi simples. Foi o interior? Foi apenas o interior, que obviamente... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,